Isso é uma coisa que, assim, realmente, né? Assim, eu que estudei muito tempo isso, quando foi a primeira vez o Egito, em 1995, e fiquei diante da Grande Pirâmide, eu falei assim, a monumentalidade é maior do que você pensa. É impactante mesmo isso, né? Então, até, assim, vou dizer para você que até no início dos anos 2000, né, você tinha várias teorias, né? E finalzinho dos anos 90, 1990, mais pouca vamos dizer assim, confirmação das hipóteses, né? Hoje a coisa mudou um pouco. Então a gente vê que, por exemplo, essas pirâmides, ao contrário do que muito se pensa, muitas delas são construídas, são preparadas a partir de pedreiras que estão próximas dela. Então ninguém fala isso, né? Ninguém fala, olha, a pirâmide está no deserto. Não, não está, tem uma pedreira do lado. Então, Entendi. A estrutura básica dela é feita com granito, materiais mais, assim, vamos dizer assim, entre aspas, vagabundos, né? Mas de qualidade, né? Vinham do sul, né? E agora, é incrível. Do sul do Egito, né? Então, a gente tem relatos, né, dizendo, olha, um determinado escriba dizendo, olha, estou levando não sei quantos blocos de granito rosa para a pirâmide de Quéops, por exemplo. Então, a gente tem esses relatos, né? Então, e esses blocos não eram muito grandes, os blocos são blocos de 3 toneladas e tal, quer dizer, é um quarto dessa mesa aqui, né? Uhum. Então, assim, eles só não... que só, denso como denso, granito, né? Granito. Então, isso aí, na verdade, eles cortavam, né? A gente tem lá, hoje a gente conhece as técnicas de corte, né? De polimento. Então, eles transportavam os blocos, tal. Então, o cortar os blocos, o transportar os blocos... Como que eles transportavam os blocos? Os blocos, por exemplo... toneladas. Na mão que não era. Não. Esses aí eles vinham de barco, né? Então, hoje, a gente via a iconografia deles transportando, né? Como eles colocavam em cima, a gente não tinha ideia. Depois que descobriu né, que eles botavam uma espécie de um porto, né? E através de arrastamento entre nós, os blocos vinham entre nós, e iam colocar em cima do barco, né? Eles eram arrastados para cima do barco, aquele barquinho, né? Aquela barcaça lá meio que afundava, um determinado ponto, aí pronto, isso era transportado. Isso para mim é pior do que cortar os blocos, transportar esse negócio, até porque os barcos egípcios não eram barcos para enfrentar o oceano. Entendi. Né? Não tinha prego no negócio, é tudo meio que encaixado, amarrado, né? Era a construção de navio é uma coisa sofisticada, né? E você não vai aguentar um negócio desse. Então você tem esses enigmas, né, que foram sendo desvendados aos poucos, né? Eles vão mostrando que havia uma capacidade humana, né, assim, que muitas pessoas, às vezes, né, por causa dessa visão mais alternativa, não percebe que o ser humano tem uma capacidade de superar muitos desafios, né? E acho que essas sociedades são primitivas, não são, elas... Né, mas se a gente pensar, a sociedade que tinha barcos que conseguiam transportar esse granito, Granito, calcário, granito. Isso. E toda essa infraestrutura de pegar blocos em outro lugar, assim, quantos milhares de barcos tiveram que usar, quantas milhares de pessoas, quantas cidades interligadas deviam existir. Tipo, isso dá a entender que a civilização do Egito era, tipo, muito, muito grande, assim, maior do que a gente poderia imaginar normalmente, assim. É uma logística muito grande, mas isso é outra coisa. Mas como tinha tanta gente assim, né? Se pensa em 100 mil pessoas trabalhando, né? Só que, na verdade, é construído, o canteiro de obras, são cidades que são construídas. A gente tem vestígios das cidades, né? E a gente tem que pensar uma coisa também. As pirâmides foram um período, depois elas pararam de ser feitas, né? Tem mais de 100 pirâmides no Egito. Ah, é? Não sabia que era tudo isso, caralho. Tem mais de 100. Dessas, assim... Nossa, então o tamanho dessa civilização, velho. Eu fico pensando... Agora, dessas, assim, grandes, que vamos dizer assim, que tem mais de 40 metros de altura, né? Deve ter umas 20 ou mais, entendeu? Uhum. Algumas em estado deplorável já, porque eram feitas, né? Quer dizer, o faraó não era muito rico, né? Então, o negócio era mais simplesinho. Mais simplesinho. Então, ficou maior a nobreza, maior a pirâmide, né? Exatamente.